Circle of Inevitability, capítulo 1035. Apocalipse. Tudo que pode dar errado dará errado. Enquanto Lumian descia as escadas, a luz do sol ainda estava forte e franca. Jenna e Anthony desfrutavam tranquilamente do chá da tarde. Ludwig também estava lá, embora não tão relaxado. A reunião dos arcanos maiores acabou? Franca se virou e perguntou curiosa. Lumian de repente se lembrou de várias cenas do majestoso palácio acima da névoa cinzenta, assentiu e disse: acabou. O que você pode nos dizer sobre? Não mencione nada que não deva. Franca tinha uma expressão que sugeria que ela só queria ampliar seus horizontes. Lumian sentou-se numa poltrona e disse, usando a linguagem que havia aprendido na Cidade dos Sonhos. Não há muito a dizer. A reunião de hoje foi bastante comum. As cartas dos arcanos maiores informavam principalmente ao Senhor Tolo sobre suas respectivas responsabilidades, e o Senhor Tolo dava as instruções correspondentes. Você parece respeitar bastante o Senhor Tolo, Franca comentou de repente. Por que você diz isso? Lumian perguntou, um tanto surpreso. Franca bufou e olhou primeiro para Jenna, depois para Anthony. Preciso mesmo responder a uma pergunta tão simples. Jenna, em sintonia com Franca, ajudou a explicar com um leve sorriso. Se não fosse pelo Senhor Tolo, você definitivamente adicionaria mais adjetivos antes de instruções, como alto nível ou abrangente. Isso acrescentou um toque de provocação e brincadeira. Sempre fui bastante respeitoso com as divindades, exceto algumas, disse Lumian com um sorriso cúmplice. Ele então disse, como alguém que participa de uma reunião divina pela primeira vez, eu não tinha nada a relatar. Apenas fiz perguntas sobre Madame Poalis e sua filha Omibela, na esperança de obter respostas do Senhor Tolo. O que o Senhor Tolo disse? Jenna e Franca perguntaram em uníssono. Antes que Lumian pudesse responder, pontos de luz estelar apareceram de repente no vazio. Essas luzes estelares rapidamente esboçaram a figura da Madame Mágica. Ela disse a Lumian, Franca e Jenna, agora vocês podem ir até o Vingador Azul para explorar o tesouro deixado pelo Imperador de Sangue. Eu irei com vocês para fornecer a assistência necessária. Você precisa adiar um pouco para fazer alguns preparativos? O tesouro da dinastia Tudor obviamente consistia em itens relacionados principalmente ao caminho do caçador, complementados pelos do caminho da demônia, e também alguns itens dos caminhos da vidente, aprendiz e saqueador. Era muito adequado para as três demônias explorarem e obterem as características de Beyonder necessárias para o avanço normal ou para a troca de caminho. Quanto ao progresso de Anthony, outros arranjos foram feitos. E a recuperação posterior das forças de Ludwig teria que esperar até que Lumian ou Franca atingissem a sequência 3, para evitar acidentes. Não precisa, vamos agora. Lumian já havia discutido isso com Franca e Jenna. A Madame Mágica não disse mais nada, criando uma deslumbrante porta dupla onírica e trazendo as três demônias para o Vingador Azul, que navegava por ventos fortes e ondas enormes. O Senhor Enforcado, vestido como o capitão, já estava esperando na entrada da cabine. Você ainda consegue sentir a marca do espelho que deixou no tesouro? Perguntou a Madame Mágica a Lumian. Sim, Lumian fechou os olhos pela metade e sentiu por um momento. Ele não tentou alcançar o espelho de corpo inteiro usando a travessia do espelho, porque a área correspondente atrás do espelho ou do mundo dos espelhos continha o plano reserva do Imperador de Sangue Alista Tudor para a ressurreição. Para ele, a principal função daquela marca era, no momento, fornecer o posicionamento necessário para que seus companheiros também pudessem entrar no tesouro. No futuro, serviria como um marcador de armadilhas para derrotar inimigos poderosos ao custo da destruição mútua. Após sentir,
Lumian caminhou em direção às profundezas da cabine do navio enquanto continuava deliberadamente o tópico anterior. Ele virou a cabeça para olhar para Franca e Jena e disse: a revelação do Senhor Tolo foi que, depois de me tornar uma demônia da imortalidade, devo ir até a nova cidade de prata para pegar emprestado o presente da terra e levá-lo para a cidade dos exilados, na frente do Mano-Mão. Deixe-os se encontrarem, talvez eles realmente despertem alguma coisa, Franca percebeu de repente. Nesse momento, o Senhor Enforcado, caminhando à frente como o capitão do Vingador Azul, de repente virou o corpo pela metade e disse pensativamente: acho que na revelação do Senhor Tolo, não só a última parte é importante, mas o pré-requisito é igualmente importante. Lumian mencionou a revelação do Senhor Tolo na frente da Madame Mágica e do Senhor Enforcado justamente para ouvir suas opiniões e pontos de vista. Ele perguntou imediatamente: o pré-requisito para se tornar uma demônia da imortalidade? O Senhor Enforcado, com seu rosto áspero e aparência desleixada, riu profundamente. Você não pode pegar emprestado o presente da terra e entregá-lo à mão abscessada agora. A única ajuda que você pode precisar é se comunicar com a Igreja do Conhecimento. É isso mesmo, Jena concordou com a declaração do Senhor Enforcado. Lumian já tinha todas as condições para usar brevemente o presente da terra, podia obter a permissão da nova cidade de prata através do Senhor Sol e era o representante de 001. Ele não precisava esperar até atingir o nível de demônia da imortalidade para deixar os restos mortais de Omibela encontrarem a mão abscessada. Será que certas mudanças trazidas por se tornar uma demônia da imortalidade são o catalisador para tudo isso? Ou será que somente alcançando a sequência 3 é possível lidar com os inevitáveis acidentes após o presente da Terra encontrar a mão abscessada? Não. O último cenário pode ser basicamente descartado. Lumian, em seu estado de demônia do desespero, diminuiu o passo e disse pensativamente: como representante de 001, ele tinha autoridade considerável diante da montanha de cadáveres, e não havia muita diferença entre ser sequência 4 ou sequência 3. Além disso, ele poderia tomar emprestado brevemente a bênção sob o selo do taoísta do submundo para se tornar um sequência 3, bispo da guerra. Em outras palavras, o aumento de poder ao avançar para a demônia da imortalidade não era necessário. Deve ser alguma mudança causada pelas qualidades inerentes da demônia da imortalidade, julgou a Madame Mágica. Franca, que estava ouvindo em silêncio, murmurou: por que o Senhor Tolo não fala mais claramente, apenas dando revelações para que possamos interpretá-las? O Senhor Enforcado olhou para Franca. Aprendi uma frase na cidade dos sonhos: palavras, uma vez ditas, tornam-se realidade. Cada ação e palavra de grandes existências influencia profundamente o destino e o mundo. Naquela época, no processo de o Senhor Tolo se tornar uma grande existência em apenas 3 anos, muitas das coisas que ele disse foram posteriormente verificadas uma a uma, tornando-se fatos. Nessa situação, falar muito claramente e não falar claramente fará parte de tudo, e a interferência no destino será diferente, e o resultado final também será diferente por causa disso. Quando Lumian concordou com a cabeça, ele se sentiu um pouco surpreso interiormente. Ele sentiu que o Senhor Enforcado estava muito mais entusiasmado do que em seus encontros anteriores. Anteriormente, o Senhor Enforcado não era mesquinho com seus julgamentos e explicações, mas apenas fazia e dizia o que estava dentro de suas atribuições. Desta vez, ele realmente tomou a iniciativa de falar sobre muitas coisas fora do assunto. Será que é porque me tornei um arcano maior? O Senhor Enforcado parece valorizar bastante a hierarquia. Lumian desviou o olhar, pensativo. A Madame Mágica então acrescentou: além disso, este assunto envolve a Grande Mãe.
Até mesmo o senhor tolo não consegue ver isso com muita clareza e só consegue receber certas revelações. Ao ouvir isso, Franca olhou ao redor e baixou a voz. Agora que o senhor tolo despertou inicialmente, não quero desrespeitá-lo, só estou mais preocupada com o estado atual dele. Talvez eu ainda possa ajudar em algo? Afinal, sou uma transmigradora. O que eu quero perguntar é, em que nível o senhor tolo se recuperou agora, e como está a identidade do tolo que vocês teceram? Após trocar olhares com a Madame Mágica e o senhor enforcado, Lumian disse, não temos certeza sobre o nível específico de recuperação, só podemos ter certeza de que, em termos de nível, não é um tolo completo. Este, tolo, sem o senhor, referia-se à sequência 0 o tolo, do caminho do vidente. A base para o julgamento dos portadores das cartas dos arcanos maiores, incluindo Lumian, foi, se a identidade de German Sparrow já fosse a de um tolo completo, isso significaria que ele havia compreendido completamente todas as autoridades do caminho do vidente, e o verdadeiro senhor tolo logo ganharia vantagem suficiente na questão da fusão e do confronto, despertando completamente. Lumian continuou, na minha opinião pessoal, o atual senhor tolo não é ágil o suficiente, ou melhor, ele é mais frio e indiferente, mais próximo de German Sparrow. Depois de pensar um pouco, Franca disse, acho que, no meu entendimento pessoal, German Sparrow é atualmente mais como uma IA, inteligência artificial, que integrou parte da vontade e das ideias do senhor tolo. Pense nisso. Um dos fundamentos da existência estável de German Sparrow é um grande número de âncoras de fé, e as percepções que cada pessoa tem sobre ele são diferentes. É como se um dos fundamentos da existência da IA fossem os dados, uma grande quantidade de dados, e os dados coletados da internet, que alimentam a IA, podem ser incorretos, fabricados, auto-imaginados. Isso a corrompera, de forma muito semelhante à corrupção das âncoras de fé que você mencionou. A IA atual se destaca pelo fato de que, enquanto você ousa acreditar, ela ousa falsificar, e as reações apresentadas por German Sparrow também serão afetadas pela corrupção das âncoras de fé. Embora não a FET é a transmissão da vontade e das ideias centrais do senhor tolo, haverá manifestações personalizadas, até mesmo contraditórias. Bem, ele é equivalente ao assistente de IA do senhor tolo. Quanto melhor ele itera, mais rápido ele evolui, mais autoridades e poderes o senhor tolo pode obter e mobilizar, ajudando-o a derrotar o digno celestial. Interpretar da perspectiva da IA era algo que os portadores dos arcanos maiores jamais haviam pensado. Felizmente, todos os presentes já haviam estado na cidade dos sonhos e mal conseguiam entender o que Franca dizia. A Madame Mágica, que tinha um profundo conhecimento das âncoras da fé, assentiu lentamente e disse, o que precisamos fazer a seguir é purificar as âncoras de German Sparrow e ajustar as percepções das pessoas sobre German Sparrow em vários graus. Isso inclui nossa percepção de German Sparrow, acrescentou o senhor enforcado. Enquanto conversavam, o grupo chegou às escadas que levavam ao convés inferior do navio. Ponto.